Gustavo, eu cumprimento todas as autoridades presentes, todos os homens e meninos, assim como as meninas também. Para minha autodescrição, por acaso pode ter alguém que possa não estar me vendo em algum lugar. Eu sou uma mulher de 1,55 m, sentada em uma cadeira de rodas, tenho mobilidade reduzida, estou usando uma calça cinza escura, uma camisa azul marinho, um colar preto. Eu sou negra, não retinta, tenho os cabelos na altura dos ombros, castanhos escuros, tenho lábios grossos, nariz fino, olhos graúdos, estou usando um brinquinho dourado e um colar cervical. Quando Gil ligou para mim, para me convidar, para me explicar melhor sobre a palestra, ela me perguntou se eu precisava de algum data show, de algum lugar para expor os meus pensamentos. Eu disse a ela que não. Mas, quando eu fui observar a temática, e aí eu parabenizo a Associação de Mulheres de Pintadas e Mulheres em Rede Tecendo Sonhos pela iniciativa, e mais uma vez Sueli por ter trazido, quando eu fui observar o tema, lugar da mulher nas estruturas do poder. E aí, a mim coube o recorte de valorizando a mulher com deficiência. Pois vejam, o lugar da mulher nas estruturas do poder, e coube a mim o recorte de tratar sobre a mulher, a valorização da mulher com deficiência dessas estruturas. E lá no convite ainda tinha uma parte que falava das áreas: política, mercado de trabalho e decisões sociais e culturais. Então, eu me vi na obrigação de fazer um checklist para poder cumprir o tempo, porque senão eu vou ficar até amanhã de manhã falando com vocês a respeito disso, e aqui está meu checklist. Alguém pode pensar isso é um livro, mas é porque as letras são grandes. E aí, eu não posso avançar sem antes me apresentar. Aqui foi apresentada a vocês a ex-presidente da ANPED. Muita gente sabe quem é a ANPED, outras pessoas não. Mas eu estou aqui hoje, sobretudo, como uma mulher com deficiência. E é como mulher com deficiência que eu vou falar um pouco com vocês, tá? E uma mulher com múltiplas facetas. Múltiplas facetas. E a que eu trago hoje para apresentar a vocês é, em primeiro lugar, uma mulher que teve como professoras, duas professoras muito especiais, mulheres fortes, que me ensinaram muito na vida, que chamam-se Lia e Terezinha do Pé do Monte, que são, respectivamente, minha avó e a minha mãe. E eu não posso iniciar esta tarde sem render as minhas homenagens a elas como mulher. Porque foi com elas, foi com a minha mãe que eu aprendi a importância de fazer pelo coletivo, de não só pensar em nós, porque muita gente aqui de Mairi sabe da nossa história. Eu sou do Pé do Monte, Monte da Santa Cruz. Muitos hoje conhecem e falam do Monte Alegre de Mairi, mas Monte da Santa Cruz. E a minha mãe, na minha infância, na minha adolescência, eu aprendi com ela
Desde a quarta-feira da Paixão, de manhã cedo, para os barraqueiros, na época da Semana Santa, até a sexta-feira da Paixão, 18 horas, ela, jejuando, carregava água na cabeça para matar a sede dos romeiros. Começava na quarta-feira com os barraqueiros e depois com os romeiros que passavam. Jejuando. Com a minha avó eu aprendi que na nossa casa, que era de taipa, inicialmente, ali ela recebia e acolhia, desde seu Fulozino e a família que vinha de Macajuba, em cavalos, ele de terno, chapéu de baeta, filhos e netos, genros e noras, filhas, se hospedavam na nossa casa, que se chamava rancharia. E a minha avó ali acolhendo, porque o meu avô, com mais de 70 anos, estava no Monte da Santa Cruz, desde quinta-feira de manhã, recebendo os romeiros. E a mesma casa que recebia seu Fulozino, de terno e chapéu de baeta e grandes cavalos, recebia também Dudu e Duzinha, que muita gente aqui talvez não saiba, mas Dudu e Duzinha era um casal de pedintes. Então, com elas duas, eu aprendi o significado da busca coletiva. Então, mais uma vez, eu reforço as minhas homenagens a ela. E indo aqui ao meu checklist, eu coloquei também, inicialmente, cumprimentos especiais para todas as mulheres com síndrome de Down, porque hoje, 21 de setembro, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Não é? Então, para prosseguir, aqui eu consigo. Obrigada, consigo. Meio atrapalhada, mas consigo. Vamos lá. Daqui a pouco, porque eu devo dizer a Sara que eu gosto de falar em público, viu, Sara? Mas também tenho meu calafrio, também tenho tudo que todo mundo tem. E aí eu parabenizo ao Colégio Abelardo Moreira pela peça que foi apresentada aqui hoje. E a minha apresentação final, do meu checklist, eu trouxe cá para frente, porque eu não podia deixar para falar depois. E aproveitando aqui a presença do nosso prefeito, do vice-prefeito, a presença da secretária de Política para as Mulheres, a presença do governador aqui representado através da senhora, os dois poderes executivos de Mairi aqui presentes, na presença de Alain, demais autoridades e todos aqui presentes, para dizer que a ONU é a Organização das Nações Unidas quem diz, acho que nem precisaria dizer, mas ela diz, que as mulheres e meninas com deficiência estão muito mais expostas a todo tipo de violência. As mulheres e meninas com deficiência são as que mais têm dificuldade de acesso aos sistemas de proteção, de cuidado, de defesa. E esta oportunidade aqui hoje, eu não poderia deixar de estar aqui, inclusive para pedir isso, né? Mais políticas públicas para as mulheres, pensando nas especificidades, e aí, secretária, eu digo a Vossa Excelência, dentro do segmento de pessoas com deficiência, existe uma enorme diversidade. Pense numa menina surda em uma sociedade machista, pense numa menina com deficiência intelectual e uma mulher, uma menina e uma mulher também, numa sociedade machista, com tantas notícias que a gente vivencia todos os dias de violência, especialmente violência sexual. E falando, pegando aqui o gancho de outras falas, como foi dito aqui, que mulheres menstruam e é natural, mulher com deficiência também menstrua e é natural, e por isso
aproveitando essa oportunidade na presença de Vossas Excelências, dos senhores e das senhoras, eu faço um pedido muito especial. Um pedido que é algo muito mais que essencial. Porque nós, homens, mulheres, crianças de qualquer idade, quando a gente sente sede, esteja onde a gente estiver, eu costumo repetir isso incansavelmente, a gente pode esperar para beber água em casa ou em outro lugar. Quando a gente sente fome, a gente também pode. Mas as necessidades fisiológicas, não. Então, enquanto mulher com deficiência, o que eu peço, humildemente aqui hoje, é que os espaços públicos garantam sanitários com acessibilidade para todas as pessoas, mas hoje nós estamos falando de mulher. E aí, a gente precisa lembrar que no segmento de pessoas com deficiência, existem pessoas que fazem cateterismo. Quem sabe aqui o que é cateterismo? Levanta a mão para eu ver. Tem muita gente que sabe o que é cateterismo, que bom. Mas tem muitas outras que não levantaram a mão e eu não sei porquê, então eu vou dizer o que é. Tem muita gente, especialmente lesados medulares, os usuários de cadeira de rodas, que a bexiga para de funcionar. Precisa retirar o xixi com um catéter. Precisa uma sonda, que a gente chama catéter também. Então, a gente precisa ter sanitário não só acessível, como higienizado. Muitas pessoas, inclusive, utilizam bolsa coletora, que precisa desses espaços. E a gente traz como reflexão também, além da higiene natural que toda mulher precisa, a gente precisa lembrar uma outra coisa, que cadeirante não fica de cócora em cima do vaso. Cadeirante precisa sentar no vaso. Então, é importante que o vaso, que além de ter acessibilidade, que tenha limpeza e higiene. E a gente tem presenciado muito essa ausência por onde a gente passa. E esse é o nosso pedido. O nosso segundo pedido é o seguinte. É que, e não é um pedido, é uma reflexão. Quando a gente fala de mulheres com deficiência nas estruturas do poder, significa dizer que dentro desses espaços, a gente precisa adentrar. E quando a gente fala de espaço, a gente fala de espaço simbólico. Né? As nossas ideias, elas cabem em qualquer lugar. Elas entram em qualquer lugar. Mas os nossos corpos, não. E onde as nossas ideias entram, os nossos corpos também precisam entrar. Os nossos corpos não adentram os espaços onde não nos cabe, porque nós não somos padronizados. Então, a acessibilidade não é um capricho, não é um luxo, é item de primeira necessidade para a garantia da inclusão plena. Não é digno não se ter a liberdade de ir e vir com autonomia e com segurança. Prosseguindo, um pouco mais além, quando a gente fala, e aí eu vou passando aqui o meu checklist e vou fazer de professora Sara, viu? Lá no WhatsApp eu sempre falo Sara, mas professora Sara, por gentileza. Então, assim, aqui eu trago no meu checklist a pergunta, né? Valorização das mulheres com deficiência, não é? A quem cabe essa valorização? Quem é que deve valorizar a mulher com deficiência? Eu tenho certeza que tem inúmeras respostas nas cabeças de vocês, na minha também, mas eu trouxe algumas aqui hoje.
Eu começo pelo Estado, pelo poder público, porque o Estado não é só o Estado, como nós sabemos. O Estado se refere ao poder público. E aí, nós temos a satisfação de ter eleito um governador que reconheceu a nossa... A gente teve outros governadores acessíveis, mas o governador Jerônimo tem levado a nossa temática por onde ele passa. Não só colocou a nossa temática no seu plano de governo, como tem verbalizado. E verbalizar pessoas sem deficiência, falando sobre nós, é muito importante. Porque isso, eu ouvi alguém dizer, me perdoem porque eu não me recordo no momento, mas alguém disse que nós, seres humanos, somos imitadores. Então, à medida que o prefeito Gustavo desce o gabinete, para que as pessoas com deficiência também possam acessá-lo, outros também podem imitá-lo. E a gente espera que assim seja. Então, voltando para o governador Jerônimo, eu encontrei, dando uma pesquisada, elas à frente. E nem precisava eu ter colocado aqui, porque Sara está bem com elas à frente. Não é? Então, elas à frente, para quem ainda não viu, eu não vou mostrar porque daqui não dá para ver, tem a imagem de uma mulher negra. Muito importante isso. Pelo seguinte, primeiro porque que eu, enquanto mulher com deficiência, peço a outra mulher, a mulher que... Foi a primeira vez que eu ouvi falar em governo participativo, foi no seu. Eu era bem mais nova. Eu ouvi falar que em Pintadas tinha uma mulher, governo participativo. Governo participativo? E aí dizia que ela ouve as pessoas primeiro para depois fazer as coisas. Então, é com essa mulher que eu venho falar que a mulher com deficiência, e aí eu vou para um recorte do recorte, especialmente no mercado de trabalho agora. Porque nós temos muitas trabalhadoras competentes, potentes, cheias de preparo e habilidade, que as pesquisas apontam que nós, mulheres com deficiência, ganhamos menos do que as outras mulheres. As estatísticas já apontam que as mulheres ganham menos. As mulheres com deficiência ganham menos que os homens com deficiência e menos do que as outras mulheres. Então, com base nisso, secretária, o que eu peço para a senhora é mais política, mais acesso, porque neste momento, nas estruturas do Estado, nós temos mulher com deficiência competentíssima sendo rebaixada de cargo, perdendo cargo para homem com deficiência com menos experiência. E nós, mulheres, precisamos nos unir em busca de garantir os espaços de nós mesmas. Não é? Então, eu agradeço por esta oportunidade que a senhora está nos dando de estar aqui com a gente hoje, para fazer essa escuta. Eu acredito que a senhora vai ter notícias boas para trazer para a gente, senão a senhora não estaria aqui. Mas, sobretudo, para ouvir. E lhe agradeço. E isso estendo ao nosso prefeito e às autoridades daqui. Não é? E é importante também dizer que sem estatística, e isso a ONU também diz, que sem dados estatísticos é praticamente impossível se fazer uma política pública eficiente. A gente precisa ter um levantamento preciso, especialmente porque eu não confio no último censo do IBGE. Por que eu não confio? Posso dizer isso que não confio? Porque lá na nossa casa, o recenseador registrou a deficiência. Jonas é autista, constou, mas eu não constei, porque só tinha espaço para uma pessoa. Então, na casa que tem 4, 5, não é? Fui me informar, isso aconteceu em outros lugares. Então, os dados,
as pessoas com deficiência no Brasil era 46%, caiu para 17%. Que caia. Uma população que está crescendo, né? Mas não caia tão vertiginosamente assim. Se antes as políticas públicas não nos alcançavam com efetividade, imagine hoje, que os dados não estão corretos, não é? No campo político, eu poderia falar inúmeras coisas aqui, mas eu vou falar apenas duas, para servir de exemplo. Nós temos 2 exemplos importantes. Um é de uma mairiense, não é? Com deficiência física, com vítima com sequela de pólio, e hoje é chefe de gabinete. Neia Bastos é chefe de gabinete da secretária Neuza Cadori. Não é? Então, o outro exemplo que eu trago está aqui perto de nós. Meirinha de Irecê. Meirinha é uma mulher de 1 metro de 98 centímetros. Meirinha é uma mulher de 98 centímetros, uma gigante de 98 centímetros. Ela foi vereadora, mas além disso, 2 vezes, mas além disso, ela é professora universitária há mais de 13 anos, ela é mulher, como qualquer mulher se coloca na sociedade, e é secretária municipal de Políticas para as Mulheres em Irecê, já pela segunda gestão consecutiva. Não é? Dentre 1000 e outras qualidades que ela apresenta e que eu poderia dar como um exemplo, mas não tenho como hoje. E aí, eu tenho a parte, falei do recorte relativo ao poder público, mas preciso também pontuar a família. A família, ela tem papel importantíssimo na valorização da mulher com deficiência. Eu falei aqui que eu aprendi a ser forte, eu aprendi o significado de trabalhar pelo coletivo com a minha mãe e a minha avó. Mas, vindo elas de uma sociedade que discrimina, que ofende, que machuca, elas, especialmente a minha avó, cuidava de me guardar em casa para que eu não fosse ofendida por causa das deformidades do meu corpo. Precisei de outras mulheres de fora para me darem a mão para eu sair de casa, então, e ganhar o mundo. Então, a família tem papel importantíssimo. E nesse tripé, governo, família e sociedade, eu trago aqui hoje, e aí eu tinha que anotar mesmo para não correr o risco de ficar de fora. Anotei, mas já passei para a Sara, mas tudo bem, Sara. Não precisa, não. Eu não vou esquecer dos nomes, não. Enfim, da sociedade. Eu quero falar da sociedade. E aí, eu volto... obrigada, Sara. A Sara achou aqui meu checklistzinho, que tem nomes que são importantes para hoje. Tem mais, Sara. Tem mais nomes. Então, vejamos. Aqui, Sara, hoje me denominou de leoa. Eu recebo e agradeço. Viu, Sara? Também me vejo como uma leoa. E até as leoas, elas sabem a hora de recuar as suas garras, a hora de amolar e a hora de utilizá-las. Não é? Então, por vezes, eu enfraqueço muito e tenho vontade de jogar a toalha. Mas, para que eu estivesse aqui hoje, já passei por diversos espaços, e para que eu pudesse estar aqui hoje falando com vocês, não foi sozinha, não poderia ser sozinha, de forma nenhuma foi sozinha. E aí, eu vou precisar, para não cometer injustiça, olhar o que está dito aqui. Eu começo falando da pessoa, a primeira pessoa que me falou da importância de sair para buscar os meus direitos
e defender os direitos de outras pessoas iguais a mim, que é Jaciara Cedrais. Jaciara Cedrais, foi ela ia lá em casa, ela empurrava minha cadeira de rodas ruim, nesses calçamentos, para ir para o curso de informática, me dizia onde era que estava tendo palestra de não sei do que era para eu ir, e eu não queria ir, porque eu não me via ali, eu não me via com essa potência para estar ali. Ali são pessoas que sabem o que dizem, sabem o que falam, o que fazem, não é? E aí, com Jaciara, eu encontrei, mesmo à distância, uma mulher de força, que a secretária Neuza talvez tenha conhecido, Luísa Câmara. Luísa Câmara era uma mulher cadeirante como eu, e ela tinha um livro que dizia: não se cria filhos com as pernas. E eu, nesse livro, me via, parecia que estava lendo a minha própria história ali. E entendi, porque muita gente dizia que eu não podia ter filhos, vai ficar pior, tu vai criar esse menino como? Tu vai correr atrás de que jeito? Tal. Mas, enfim, eu não tive mesmo por opção, mas não por isso. Então, com ela, Luísa Câmara. E aí eu estou seguindo a ordem cronológica. Depois delas duas, de ouvir falar, de ler, chegou aqui em Mairi Cláudia Rodrigues, que era uma assistente social que tinha aqui, e que foi a primeira reunião que foi feita em torno disso, foi em 2001, ela e tia Anice do Angico, e mais uma mãe do Angico, nós quatro nos reunimos, em memória a quem eu tenho guardo um respeito muito grande. E ali foi lançada a primeira sementinha. Depois veio Zenira Rebouças, como inspiração, não é? E Cleusa Freitas. Por que Cleusa Freitas? Porque, à época, ela esteve como secretária de assistência social daqui, foi a pessoa que me levou para a primeira conferência dos direitos da pessoa com deficiência, e foi onde eu me descobri. Foi onde que eu vi que aquele era o meu lugar, que era isso que eu queria fazer, era assim que eu queria agir. Isso em 2008. Não é? Então, até aqui foram essas pessoas. Depois dessas duas, vieram mais duas. Maria Cláudia Santana e Luciene Cotias. Cláudia, eu acho que está até ali escondidinha, se eu não estiver enganada, ali é o braço dela. Não é? Não fossem essas duas, porque a partir daí foram as palestras nas comunidades, enfim, e até o movimento sair, elas foram importantes nisso. Meu tempo acabou? Tá, eu vou concluir essa parte. Obrigada. Então, eu preciso falar da pessoa seguinte. Não quer sair. Vai assim mesmo. A outra pessoa foi Normeide Alves. Marlene Oliveira, Leusa Farias, Maria Arlete, foi quem deram os outros passos de sentar no chão lá em casa, de ajudar a gente a pensar como fazer estatuto, entende? Então, e apoiar naqueles primeiros momentos, Cláudia Sares, Eliane Sampaio, Raimundo Oliveira, Ana Patrícia Falcão, Dona Maria de Lourdes, Berenice Sampaio, Josiane Araújo, Edilânia Matos. Essas pessoas foram o alicerce. Por que eu estou dizendo isso para vocês hoje? Porque até anteontem, eu estava, até segunda-feira passada, eu estava na presidência da AMPED. Graças a Deus, a gente tem hoje uma nova diretoria que vai dar seguimento ao trabalho. E as pessoas, às vezes, me elogiam, falam do meu trabalho, mas é importante saber que tem um alicerce e que tiveram pessoas, homens também, mas hoje é sobre mulheres. E aí eu precisava trazer para vocês as primeiras mulheres. Tiveram todas as outras. E em nome dessas, eu agradeço a Sara, que sempre esteve com a gente, e com Sara, todas as outras mulheres que ajudaram, e homens também que ajudaram a gente chegar até aqui, e eu me tornar quem eu sou, porque eu me considero que estou sempre em transformação
A Adriana de hoje, amanhã, pode ser outra, embora a essência deva permanecer. E, para finalizar, eu devo dizer que, passando dessa parte da importância da participação social, como foi que eu entrei nessa parte de tomada de decisões, não vou falar do campo político, mas da participação social, que também é muito importante, de estar nas conferências, nos debates e tudo, enfim, concluo dizendo o seguinte, que nós, mulheres com deficiência, nas grandes cidades, eu vou citar as grandes cidades, viu? Vou isentar a Mairi e as pequenas cidades. Nas grandes cidades, não é raro a gente chegar nas lojas, porque a gente também consome moda. A gente chegar nas lojas e o provador está cheio de sacola, cheio de mercadorias, igual um almoxarifado. Não é comum, voltando aqui aos sanitários, a gente chegar nos espaços e encontrar os sanitários com acessibilidade, com balde, vassoura, material de limpeza. Não é, sabe por quê? Porque quem manda nas coisas mesmo, se a gente quiser se não quiser é assim, até aqui tem sido, é o capitalismo. E se a gente não se mostrar como potência também nesse âmbito, mostrar e provar e comprovar que a gente também contribui economicamente para o desenvolvimento das nossas comunidades, a gente vai continuar tendo os nossos provadores ocupados, os nossos sanitários ocupados. E aí eu trago um dado aqui muito importante, porque eu li em uma revista, que eu não me recordo agora, me perdoem, mas a Dakota mandou fazer uma pesquisa, e na pesquisa dizia que o nosso segmento movimenta no país cerca de 22 bilhões por ano. 22 bilhões ano. Mas não é verdade. Não é verdade. Por quê? Nós contratamos uma pesquisa recente. Na pesquisa, apontou que só dos usuários de BPC, viu? Eu não estou falando de quem sai para trabalhar, de quem empreende, não estou falando de empresários e empresárias, eu estou só falando daquele público que é considerado inativo, não contribui economicamente para as suas comunidades, né, para o desenvolvimento econômico do seu país. 2023, o nosso segmento movimentou no Brasil 43 bilhões de reais. 43 bilhões, que vão direto para o comércio. Então, aí eu venho para Mairi, para todos os lugares onde a minha voz possa chegar, que vejam e revejam as políticas de acessibilidade dos seus estabelecimentos, porque nós temos o direito de adentrar os espaços para fazer as nossas escolhas. Não é o nosso dinheiro ir e a gente ficar. Não é? E desse grupo que eu falei, as mulheres também estão. 112 milhões de movimento do setor automobilístico, mas não é quem recebe BPC. Então, concluo dizendo que nós contamos com todas as mulheres e homens que estão aqui hoje e que estejam onde estiver, que olhem a acessibilidade como um investimento e não como um gasto. E assim eu finalizo a minha fala agradecendo a compreensão e a paciência de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. E aí, na fala dela, veio uma frase que ficou aqui na minha cabeça. Mulheres fortes fortalecem outras mulheres. Fiquei com esse negócio aqui, sabe? Porque ela foi tão feliz nisso, né? De trazer também a memória, né? De trazer também para a gente conhecer um pouquinho, foi só um recorte, né? Mas assim, do quanto que é importante a gente também reconhecer, né? E a gente trazer isso, né? Porque mulheres fortes fortalecem outras mulheres.